Apareceu os slides para vocês? Sim. Sim? Ok. Tá? Então, nossa atividade foi sobre avaliação fisioterapêutica na UTI neonatal. Tá? Acho que muitos já fizeram, já me enviaram. Tá? E só não esqueçam, né, de enviar até o dia 30. Dá uma lembrada neles, tá, Giovana? Tá? Para que eles lembrem, né, de me enviar via AVA, tá? Eu falei ontem para eles. Tá? Avisei eles. Então tá bom. Nossa atividade, ela se refere à unidade 3.1, que é sobre avaliação fisioterapêutica. Então, esse quadro clínico, ele demonstra bem o que é o assunto desta unidade, dessa sessão. Aí eu tentei englobar tudo em cima de um quadro clínico, em cima de uma situação que é real, tá? Um quadro clínico real, para que a gente possa discutir, tá? Então, isso aí a gente está, dentro da UTI neonatal, a gente, antes de mais nada, a gente avalia, né, o recém-nascido, né? E geralmente esse recém-nascido, ele vem, né, do centro obstétrico, né? E aí a gente já vem com uma história clínica, já vem com uma anamnese já pré-realizada, né, pela equipe de médicos, pediatras, obstetras, enfermeiros, dentro do centro obstétrico. Então, ele já chega, né, com uma história já colhida, uma história... e dentro desse prontuário, né, que vem com ele, já vem também um exame físico com algumas informações importantes, tá? Então, eu vou ler para vocês novamente o quadro clínico, tá? Para que a gente possa, né, discutir as respostas, tá bom? Então, nossa atividade foi sobre avaliação fisioterapêutica na UTI neonatal. É uma gestante de 38 anos, né, a mãe, em acompanhamento pré-natal para gravidez gemelar, apresentou hipertensão arterial na gestação a partir das 24 semanas e disúria 2 dias antes do início do trabalho de parto. Então, ela era mãe, 38 anos, de gêmeos, e que apresentou a hipertensão arterial na gestação. Então, geralmente, quando não é o foco, né, a avaliação da condição materna, mas como a condição materna pode influenciar na condição fetal, a hipertensão arterial na gestação, ela é algo muito perigoso para a saúde materna, porque pode levar a pré-eclâmpsia, pode levar a eclâmpsia, pode levar a crises convulsivas com alterações, com prejuízos neurológicos para a mãe, pode, pelos picos hipertensivos, gerar um acidente vascular cerebral na mãe, e em alguns casos, né, muitos dos casos, é realizada a interrupção da gestação, ou seja, tem que realizar, né, o parto, e o parto, nesse caso, é parto cesáreo. Tá? Então, ela chegou à maternidade, referindo dor de baixo ventre e perda de líquido, tá? Ou seja, né, já havia uma rotura da bolsa amniótica com perda de líquido, e isso pode trazer também agora prejuízos, né, para o feto. Após os exames, então, constatada a ruptura da membrana amniótica, então ela foi hospitalizada, foi prescritos corticoide, antibiótico e antipertensivo endovenosos. Então, para tratamento da hipertensão, já um antibiótico profilático e anti-inflamatórios. Após 2 horas, encaminhada ao centro cirúrgico. Então, exatamente para realizar a interrupção da gravidez, tá? Realizar o parto cesáreo. Então, essa é a história da mãe. Tá? Agora, vamos falar um pouquinho do recém-nascido. Então, recém-nascido de parto cesárea, segundo gemelar, nós estamos falando do segundo gemelar, tá? Ou seja, o que nasceu em segundo lugar, dos gêmeos, prematuro de 28 semanas de idade gestacional. Só por curiosidade, né? E o primeiro gemelar? O primeiro gemelar tinha um quadro semelhante, tá? Mas eu peguei só o quadro do
do segundo. Prematuro de 28 semanas de idade gestacional, pelo método de Ballard. Peso de nascimento, 865 gramas. Apgar de 6 e 8. Líquido amniótico claro e bolsa rota no ato. Ou seja, foi na cesárea, foi verificado, né, que a bolsa já estava rota mesmo, né? E ele tem alguns dados aí que depois nós vamos discutir, que é a idade gestacional por um método, o peso dele ao nascer e o Apgar, que são duas avaliações que mostram, né, vitalidade, né, do bebê, né, do recém-nascido, né? E nós vamos discutir esses dois pontos aí. Na sala de parto já apresentava desconforto respiratório com cianose central, ou seja, já ao nascer já apresentava um grande desconforto respiratório com cianose central, necessitando de ventilação com pressão positiva, utilizando bolsa válvula máscara, ou seja, já nasceu já necessitando de suporte ventilatório, tá? E oxigênio inalatório, ou seja, devido à cianose, né, uma redução da oxigenação periférica, então ele já necessitou de oxigenação. Foi necessária intubação orotraqueal ainda na sala de parto, encaminhado ao UTI neonatal, tá? Então, esse recém-nascido foi intubado ainda do centro obstétrico, tá? E já encaminhado para o UTI neonatal, já intubado. Tá? Na admissão, apresentava-se com desconforto respiratório grave, e radiografia de tórax evidenciava hipotransparência difusa bilateral. Esse é um dado importante. Os trabalhos que eu tenho recebido diversos tipos de pós-diagnóstica, tá? Mas eu acho que o pessoal está avaliando somente a idade gestacional, não está avaliando o quadro clínico na hora de dar essa pós-diagnóstica, tá? Então, a gente vai também discutir isso aí. Então, o raio-x, como vocês podem ver no material aí de vocês, não no slide, mas no material, né? O raio-x vai estar no slide daqui a pouco. Vocês podem ver que o raio-x ele está branquinho, né? Ou seja, né, não tem áreas aeradas no pulmão. No exame físico, entrada de ar diminuída bilateralmente. Frequência respiratória de 78 incursões respiratórias por minuto. Retrações intercostais superior e inferior marcantes, com balancim. Retração tifoide marcada, batimento de asa no nariz intenso e gemido expiratório audível sem estetoscópio. Frequência cardíaca de 158 batimentos por minuto e ausculta cardíaca normal. Então, esse aí seria o exame, né, da criança. Muitos desses exames aí, desses sinais, a gente já havia, né, estudado em aulas anteriores. Tá? Então, aí a gente tem o raio-x da criança, né? Um raio-x totalmente hipotransparente, mostrando colapso bilateral. Por que colapso, né? Porque a gente não vê densidade radiológica de ar, que seria preto, né? O pulmão está todo branco, praticamente não há interface delimitando a área cardíaca, um pouquinho visível aqui só, e a área pulmonar, parece que tudo está branco. Isso é um raio-x que evidencia, né, colapso importante das vias aéreas. Tá? Provavelmente essa criança necessitou de surfactante exógeno, por conta da idade gestacional. Quando eu pedi para vocês fazerem esse trabalho antes da prova, foi exatamente por isso, porque seria uma espécie de revisão para a prova. Tem bastante coisa que a gente vai discutir hoje aqui que foi conteúdo de prova. Tá? Então, provavelmente ela precisou desse surfactante para a abertura, né, dessas unidades alveolares colapsadas por, né,
falta desse surfactante. Essa idade gestacional de 28 semanas é uma idade gestacional em que o surfactante ainda não está produzido, né, na sua totalidade. Aliás, é o início, né, da produção desse surfactante. Aí, o surfactante tem essa finalidade de impedir, né, o colapso da via aérea. Tá? Então, é importante essa informação também, tá? Principalmente quando for fazer a hipótese diagnóstica. Foi colocado em incubadora aquecida e umidificada, acoplado à ventilação mecânica com fração inspirada de oxigênio de 70%, ou seja, nós respiramos 21% de oxigênio no ar ambiente. Esse recém-nascido estava necessitando de 70% de oxigênio. Tá? Então, ele estava, né, com uma grande demanda de oxigênio, principalmente devido à sua condição, né, pulmonar, que a gente viu no raio-x. Isso para manter uma saturação de hemoglobina de 90%, né? Que a gente sabe que a saturação normal ela está em torno de 96%. Tá? Para nós, que respiramos 21% de oxigênio, nossa saturação vai estar em torno de 96%, 97%. Esse recém-nascido, necessitando de 70% de oxigênio, está com uma saturação de apenas 90%, mostrando, né, a grande hipoxemia que ele apresenta. Tá? Então, ele tem um grande déficit de oxigenação. Ele está com uma pressão expiratória de 23 centímetros de água, pressão expiratória de 5 centímetros de água, frequência programada no ventilador de 50 respirações por minuto. Esses parâmetros normais, né, para ventilação mecânica de um recém-nascido. Realizado cateterismo umbilical, arterial e venoso e medidas de suporte hemodinâmico. Isso para, né, administração de medicamentos, né, pelo acesso arterial e venoso. E suporte hemodinâmico para manutenção de pressão arterial, né, avaliação da pressão arterial, avaliação de saturação, tá, avaliação hemodinâmica no geral. Permaneceu sedado, com Hansai de 4, monitorizado com eletrocardiograma, oximetria de pulso, capnografia e também com relação à dor. Após 3 dias, realizou uma ultrassonografia craniana com Doppler. Tá? Então, esse é o caso clínico do nosso recém-nascido. E aí nós temos um questionário, que através da resolução deste questionário, a gente interpreta, né, essas informações colhidas aí, tá? Então, geralmente, um prontuário ele apresenta uma história semelhante. Então, cabe a nós, fisioterapeutas, saber interpretar as informações. Tá? Eu uso muito a definição de conhecimento, exatamente isso. Transformar a informação em conhecimento. Isso é aprender. Informação a gente colhe em todo lugar. Tá? E dentro de um hospital, dentro de uma UTI, adulto, neonatal, seja o que for, essas informações muitas vezes estão na forma de prontuário. Tá? Muitas vezes o paciente recém-nascido não fala para você o que sente. Né? Então, a anamnese dele é colhida da mãe ou colhida do prontuário. E o paciente sedado também não vai falar. Então, a gente tem que colher as informações de prontuário, através de exame físico. Tá? Então, o que nós, fisioterapeutas, temos que saber? Interpretar as informações. Então, as informações, elas são nos passadas em termos de anamnese, ou seja, uma história clínica, né, uma história que nós, por exemplo, vimos aí, na história de gestação, né? E através de exame físico, né? Exame físico são o quê? A coleta de sinais e sintomas diretamente ao paciente, tá?
Sinais, aquilo que a gente observa diretamente, objetivamente no paciente. Sintomas, aquilo que ele relata, né? O recém-nascido não relata, então a gente colhe os sintomas a partir do prontuário. Mas os sinais, sim. Os sinais a gente observa no paciente. A gente viu muitos sinais aí descritos. Então, cabe a nós, fisioterapeutas, sabermos interpretar as informações. Se a gente sabe interpretar as informações, a gente realiza uma boa avaliação. Se a gente realiza uma boa avaliação, a gente faz um diagnóstico correto. E se faz um diagnóstico correto, grandes as chances de a gente realizar um tratamento correto. Quando que o tratamento é feito incorretamente, ou seja, quando há chances de erro, né, por parte da fisioterapia na realização de um tratamento? Quando a gente não avalia, e se não avalia, a gente não diagnostica. E a gente, então, trata um paciente às cegas, tá? E isso não é fisioterapia. Fisioterapia não é empirismo, né? Fisioterapia não é somente técnica, né? Nós não somos um curso técnico. Se fôssemos, né, assim, né, tratar sem avaliar, então a gente seria treinado só tecnicamente para fazer as coisas. Diferente do caso, você vai fazer assim, 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 tá? E a gente não é formado assim. Nós somos profissionais autônomos, somos profissionais de primeiro cuidado, ou seja, a gente tem capacidade para ser o profissional, né, primeiramente escolhido para avaliar, porque temos essa capacidade de avaliação, tá? Então, cabe a nós saber, então, interpretar as informações. Isso é aprender, tá? Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Entender, né, o que são essas informações passadas de um prontuário e saber interpretar seus resultados para, assim, tratar, né, adequadamente os pacientes. Nas aulas 3.2, 3.3, nós vamos descrever praticamente a técnicas e recursos da fisioterapia, né, para esses pacientes. Então, essa unidade vai tratar exatamente dessa atuação. Primeiramente, avaliação e depois tratamento. Tá bom? Então, a primeira questão é as duas formas de avaliar a idade gestacional, a IG, do recém-nascido, é a escala de Ballard, ou Neil Ballard, e o score de Capurro. Então, estou afirmando, existem duas escalas. Tá? A pergunta é descrever como é avaliada a idade gestacional por esses métodos. Tá bom? Alguém conseguiu fazer essa questão já? Eu não fiz ainda, professor. Eu ia deixar para fazer final de semana. Tá bom. Alguém fez? Não, sem problema. Todo mundo tá esperando o final de semana também. Só me deixe para fazer dia 29 à noite. Para entregar dia 30. Né? Ninguém se manifestou. Fala assim, vale nota. Aí todo mundo aparece. Então vamos lá. Então existem duas escalas para avaliar a idade gestacional. Uma chamada de escala de Ballard, ou Neil Ballard, e a outra chamada de score de Capurro. Tá? Então vou falar um pouquinho delas. Quem realiza essa avaliação é o pediatra, né, após o nascimento. E uma das vantagens da escala de Neil Ballard é que ela pode ser aplicada para recém-nascidos prematuros bem extremos, a partir de 20 semanas de idade gestacional, já podem ser avaliadas por este método. Outra vantagem desse método é que ela avalia crianças com patologias ao nascer. Crianças que possam ter alguma deficiência neurológica também podem ser avaliadas por esse método. E outra vantagem é que ela pode ser avaliada, né, não somente ao nascer, mas após alguns dias também. Tá?
parece em torno de até 96 horas após nascimento pode ser utilizada, tá? Então, a avaliação da idade gestacional pelo método de Neal Ballard, né, o método novo de Ballard, então ela tem uma sigla chamada NBS. Tá? Eu coloquei esse link aí abaixo, tá? Depois eu vou colocar esse material lá no portal também para vocês. Tá? Quem realiza é o pediatra, né? Então, o pediatra, ele sabe essa tabela aí, né? Faz todas as vezes que nasce uma criança, né? Então, ele sabe, né? Então, não é... Tá? De forma alguma, eu vou cobrar essa tabela em prova, tá? Porque é muito complexa, né? Informações, tá? E se eu fosse cobrar isso, a gente ia ter que decorar, né? E decorar não é a finalidade, né? A finalidade é entender. A gente pode ter essa tabela em mãos no momento de uma avaliação, então não precisa decorar essa tabela de forma alguma, tá bom? Importante a gente entender que essa escala existe, tá? É um método de avaliação de idade gestacional de recém-nascidos e ela analisa 6 parâmetros neurológicos e 6 parâmetros físicos, tá? Eu tive que quebrar a tabela porque ela era muito extensa, eu tive que quebrar. Então, são 6 parâmetros neurológicos: postura, ângulo de flexão do punho, ângulo de retração do braço, ângulo poplíteo, sinal de Charlie, né, que eles chamam, né, a posição dos braços, calcanhar, orelha, tá? E para cada resposta, para cada postura que esse recém-nascido apresenta, ele recebe uma pontuação, que vai de -1, 0, +1, +2, +3, +4 e +5. Quanto maior a pontuação, vamos dizer assim, maior é a idade gestacional dessa criança. Tá? Além disso, são avaliados também 6 parâmetros físicos, tá? Pele, lanugo, superfície plantar, glândula mamária, olhos, orelha e genitais. Aqui, genital masculino e feminino foram separados, tá? Então, conforme a apresentação postural desse recém-nascido, ele vai ganhar 1 ponto, que pode variar de -1 a +5. Ao final, soma-se todas as pontuações, que tem uma tabela interpretativa também da idade gestacional, tá? Lanugo, né? Lanugo pode ser uma palavra nova para vocês, né? O que é lanugo, né? Lanugo é uma espécie de penugem, não são pelos bem curtos, finos. Geralmente eles não têm coloração. Esse lanugo ele está presente, né, na idade gestacional em torno da 7ª e 8ª semana de idade gestacional da criança, ainda no período intrauterino, tá? Mas ele desaparece, né, antes do 9º mês de gestação. Algumas vezes ainda o bebê pode nascer ainda coberto, né, por esse lanugo, mas ele tende a desaparecer, alguns podendo durar algumas semanas ainda para ele desaparecer, tá? Mas é uma espécie de proteção da pele, né, na vida intrauterina, tá? E esse lanugo é avaliado também na escala de Ballard. Soma-se toda a pontuação e avalia-se por essa escala. Então, se a criança apresenta uma pontuação de -10, então ela vai ter uma idade gestacional de 20 semanas. Tá? De -5, 22 semanas. De 0, 24 semanas. De 5, 26 semanas. De
de 10, 28 semanas. Então, praticamente aqui, né, a criança do caso clínico em questão, né, tinha 28 semanas, né, pelo método de Ballard. Então, ela tem um score de 10 pontos aí, nesta avaliação, tá? E aí, 15, 30 semanas, 20, 32 semanas, 25, 34 semanas, 30, 36 semanas, 35, 38 semanas, né? Agora já crianças termo, né? 40 semanas, 45, 42 semanas, 50 pontos, 44 semanas, tá? Já uma criança pós-termo. Então, é uma escala utilizada. Então, geralmente, a gente já recebe essa informação lá na UTI, na admissão, já consta em prontuário, porque é realizada no centro obstétrico pelo pediatra, tá bom? A outra escala é o score de Capurro. Tá? Esse sim é mais utilizado. A gente tem observado nos prontuários que o score de Capurro tem sido mais descrito, né? Só que a gente ainda encontra também alguns pediatras que utilizam a NBS. Então, o score de Capurro ele também avalia a idade gestacional de acordo com os aspectos, né, de forma, né, de anatomia, né, dos recém-nascidos. Né? Então, eles levam em consideração o score de Capurro, a formação do mamilo, a textura da pele, a forma da orelha, né, o tamanho da glândula mamária, né, sulcos plantares. Então, semelhante à escala de Ballard, ele também recebe uma pontuação para cada apresentação, de cada estrutura anatômica avaliada. Né? Por exemplo, o mamilo varia de 0 a 15 pontos, tá? De acordo com a sua apresentação. A textura da pele de 0 a 20 pontos. A forma da orelha de 0 a 24 pontos. O tamanho da glândula mamária, né, de 0 a 15 pontos. E os sulcos plantares de 0 a 20 pontos. Para cálculo da idade gestacional, é feita uma somatória dos pontos, somada a 204, dividido por 7. Tá? Então, recebe esse nome Capurro, né, por conta do idealizador dessa escala, que tinha como sobrenome Capurro. Foi publicada em 1978. Então, é uma idade gestacional calculada, né, mais utilizada hoje em dia, seria, então, pelo método ou score de Capurro. Tá? Então, não há necessidade de decorarmos essas escalas. Então, a gente pode, né, ter essas escalas em mãos para realizar a avaliação. Mas sempre, né, a gente vai já receber esses valores já descritos em prontuário. Geralmente são passadas até de forma verbal para a fisioterapia, para a equipe que vai receber esse recém-nascido na UTI. Né? Geralmente o centro obstétrico liga, né, fala assim, ó, estamos encaminhando um recém-nascido de 28 semanas de idade gestacional por Capurro. Ou eles falam assim, ó, estamos enviando uma criança um Capurro de 28 semanas. Né? Então, essa linguagem já é bem utilizada já, né, dentro da UTI neonatal, e quem recebe na UTI neonatal já vem com essa informação de idade gestacional. Tá? Então, são escalas que vocês, né, se algum dia, né, tiverem oportunidade, né, ou desempenharem essa área de atuação na fisioterapia, vocês vão encontrar essas escalas, vão encontrar essas nomenclaturas, né? Então,
Vocês agora já conhecem, né, de onde vêm esses nomes e como são interpretados, tá ok? Então, essas seriam as duas formas de avaliação da idade gestacional. A segunda questão é com relação ao peso e à idade gestacional do recém-nascido, como ele é classificado, tá? Essa é fácil, né, gente? Vamos lá, vocês respondam para mim. Tem um recém-nascido de 28 semanas de idade gestacional. Conforme a idade gestacional deste recém-nascido, ele é classificado como um recém-nascido. Podem responder. Sem medo. Bom, prof, pelo que eu pesquisei aqui, avaliação na idade gestacional, avaliar o risco da morbidade a fim de proporcionar uma assistência adequada. Identificar... Não, só assim, é bem direta a pergunta. Você eu quer até pré-termo, quero saber e pós-termo? Exatamente. Como Então. ele é como que ele é classificado? Um recém-nascido de 28 semanas. Pré-termo. Pré-termo. Ele, com relação ao peso e a idade gestacional do recém-nascido, como ele é classificado, esse recém-nascido. Nós estamos falando desse recém-nascido, do caso clínico. Ele tem 28 semanas de idade gestacional. Ele é pré-termo, termo ou pós-termo? No caso, ele seria pré-termo porque ele está com 28 semanas? Isso. Quando que uma criança, um recém-nascido, seria termo, Marcelo? De 38 a 42? Isso. E se fosse após 42 semanas, ele seria? Pós-termo. Pós-termo. Muito bem. Entendeu, Giovana? Sim. Então, esse recém-nascido em questão, ele é um recém-nascido pré-termo ou prematuro, né? Então, essa é a classificação dele conforme a idade gestacional. E com relação ao peso, ele nasceu com 865 gramas. Como ele é classificado? E aí, Marcele, Giovana, Guilherme, Isamara, Jéssica, Cássia, Sara. Pouca gente na aula hoje. Fala, Giovana. Baixo peso, né? Que é abaixo Segundo a OMS, uma criança de peso adequado é uma criança que nasce de 3.000 gramas a 3.999 gramas. Tá? Então, para ter um peso adequado ao nascer, a criança tem que nascer de 3 quilos a 4 quilos. Ele é extremo, então. Extremo baixo peso, né? Então, ele é o quê? 800 gramas, né? Baixo peso, né? Baixo peso seria abaixo de 2.500 gramas, ou seja, 2,5 kg. Abaixo de 1.000 gramas, a gente chama de extremo baixo peso. Ele é 800 gramas, né? Quantos gramas? 800 gramas, 865. É extremo baixo peso. Então, ele é um prematuro, um recém-nascido pré-termo, de extremo baixo peso ao nascer. Tá? Peso insuficiente seria de 2.500 a 2.999 gramas. 2,5 kg a 3 kg seria um peso insuficiente. E de
nós chamamos de crianças com alto peso ao nascer, ou grande peso ao nascer, seriam aquelas crianças que nascem acima de 4 quilos, né? Acima de 4.000 gramas. Tá? Então, com relação ao peso, essa criança, esse nosso recém-nascido em questão, ele é classificado como um recém-nascido de baixo peso ou de extremo baixo peso. Quem colocou baixo peso também não está errado, tá? Porque toda criança, né, todo recém-nascido que nasce abaixo, menor que 2.500 gramas, é considerado de baixo peso, tá bom? Vamos lá, o que é boletim de Apgar? Quais são os sinais avaliados e o que significa os valores de 6 e 8, tá? Vamos lá. Score de Apgar, ele também é chamado de índice ou escala de Apgar. É um dos métodos mais utilizados para avaliação imediata do recém-nascido. Imediata, assim, ao nascer. Ele é realizado principalmente no 1º minuto e no 5º minuto de vida. Por isso que nós temos 2 valores aí, 6/8. O primeiro valor antes da barra significa o valor do score de Apgar no primeiro barra significa o valor no 5º minuto de vida. Então, isso que significa esses valores, 6 e 8. 6 é o valor de Apgar no 1º minuto de vida e 8, o valor de Apgar no 5º minuto de vida. Mas o que significam esses valores? Ou seja, tem uma escala de interpretação. Tá? O boletim de Apgar, ou índice escala de Apgar, ele recebe esse nome porque ele foi desenvolvido, né, por uma médica, né, americana chamada Virginia Apgar. Tá? E ela avalia 5 sinais clínicos objetivos, né, ou seja, que são facilmente identificados na criança ao nascer. Cada um desses sinais, ele recebe uma pontuação de 0 a 2 pontos. Tá? São 5 sinais, cada um desses sinais recebem de 0 a 2 pontos. Ou seja, nós podemos ter um índice de Apgar de 0, ou seja, quando todos esses sinais recebem uma pontuação 0, ou seja, a criança praticamente ela nasce parada, né, em parada cardiorrespiratória, porque não tem nenhuma atividade, né, ou nenhum sinal perceptível. E o melhor Apgar seria quando todos os sinais recebem 2 pontos, ou seja, seria um Apgar de 10. Tá? Quais são esses sinais? Vamos lá. São 5 sinais, então observe aí no quadro. O primeiro sinal é a frequência cardíaca. Então, se ela estiver ausente, ou seja, ausência de pulsação, ausência de ritmo cardíaco, ela recebe 0 pontos. Se a frequência cardíaca estiver menor que 100, 1 ponto. E se a frequência cardíaca estiver acima de 100, 2 pontos. Então, o primeiro sinal, frequência cardíaca. Esforço respiratório. Ausente, 0 pontos. Irregular, lento, choro fraco, 1 ponto. Regular, choro forte, 2 pontos. Tônus muscular é o terceiro sinal. Quando ele nasce com flacidez total, todo molinho, né? Vamos dizer assim, 0 pontos. Quando ele nasce com flexão de extremidades, 1 ponto. Quando ele nasce com flexão de membros e movimentando-se, 2 pontos. Irritabilidade reflexa, né, ausente, 0 ponto. Alguma reação, 1 ponto. Ou quando apresenta choro ou tosse, 2 pontos. Por isso que o choro é importante, né? Por isso que quando a criança chora, né, e ela chora forte,
ela já recebe aí pontuações máximas em pelo menos 2 sinais, né, desses avaliados. Tá? Coloração, né, a cor da pele, cianose ou palidez, 0 pontos. Quando a cianose é só em extremidades, 1 ponto. Quando ela nasce corada, né, rosada, ou seja, com perfusão preservada, 2 pontos. Tá? Então, esses são os sinais avaliados pelo Apgar. E existem, né, uma tendência à interpretação de valores, né, com relação ao Apgar. Quando essa criança, né, principalmente no primeiro minuto, ela nasce com um Apgar de 0 a 3, significa que ela teve que asfixia neonatal grave, perinatal grave. Tá? O que significa asfixia? Ela entrou em sofrimento fetal e ela ficou, né, sofreu hipóxia, né? Ou seja, ela não tinha suporte de oxigenação por um problema materno ou um problema decorrente, né, de alguma intercorrência no parto. Então, esses valores de Apgar de 0 a 3 pontos identificam, né, uma asfixia, né, mais severa, né, que essa criança, né, sofreu. Quando esses valores estão entre 4 e 6 pontos, asfixia moderada. Tá? E quando esse Apgar está em 7 a 10 pontos, né, significa um Apgar, vamos dizer, normal, em que a criança apresenta bons sinais vitais, né, com boa adaptação ao meio extrauterino. Porque ele passa, então, de um meio intrauterino para um meio extrauterino, então ele tem que se adaptar a uma respiração que antes não era aérea, né, agora é, né, ao nascer, e então ele representa uma boa adaptação. Então, em termos de Apgar, é importante que ele apresente, então, Apgars, né, com pontuação acima de 7 pontos, tá? De 7 a 10 pontos. Entenderam, gente, o que é o Apgar? Tranquilo? Então, é outra informação que vem, né, em prontuário e vem de forma verbal também para o fisioterapeuta, para a equipe. Então, a gente tem que, agora, né, a gente já sabe, né, o que significam esses valores, né? Vai chegar uma criança, né, um recém-nascido do centro obstétrico, de Capurro, 28 semanas, com Apgar de 6 e 8. Eles falam assim, né? Então, cabe a nós interpretarmos isso, né? Saber do que significa isso, tá? Então, 6 significa que foi o Apgar dela no primeiro minuto e 8, né, no 5º minuto, tá? A segunda avaliação do Apgar. Questão 4. Qual a hipótese diagnóstica para o desconforto respiratório do recém-nascido? Tá? Então, observe esse raio-x aí de novo, né? Essa é uma criança que apresenta, é um recém-nascido prematuro de 28 semanas de idade gestacional. 28 semanas de idade gestacional, isso significa que, né, dentro do desenvolvimento pulmonar, há um início da formação dos ácidos, né, com o início da produção de surfactante, né, e a produção de surfactante ela vai ser finalizada, né, após 34 semanas de idade gestacional. Ou seja, essa criança ela não tem surfactante. Não tendo surfactante, e também ela não tem todas as estruturas alveolares formadas, ela não tem unidades, né, de troca gasosa, né, suficientes para manter uma respiração e sua oxigenação, né, normais. Tá? Então, devido a isso, ela necessitou de suporte ventilatório ainda no centro obstétrico. Tá?
Algumas respostas que eu tenho recebido, e tenho recebido, né, a apneia da prematuridade. Né? Então, por que não é uma apneia da prematuridade? Porque a apneia da prematuridade é só um defeito, né, no disparo, ou seja, na produção, né, do impulso nervoso para os músculos respiratórios. E também está relacionada à prematuridade, mas não uma prematuridade extrema, né? Está relacionada a uma imaturidade do sistema nervoso em né, produzir um drive respiratório. Aqui a gente está falando de um pulmão totalmente colapsado, né, de um recém-nascido prematuro extremo, com níveis de hipoxemia, né, severos, né? E um dado importante, ela apresenta uma frequência respiratória de 78 respirações por minuto. A apneia da prematuridade seria a ausência de impulsos, né, produzindo respirações, ou seja, a criança não estaria produzindo, né, movimentos respiratórios. Tá? Então, não é uma apneia da prematuridade. A hipótese diagnóstica mais associada aqui está relacionada com o desconforto respiratório, síndrome do desconforto respiratório grave, tá? Ou síndrome da membrana hialina, tá? Que é o quê? Uma deficiência do surfactante endógeno produzido, né, pelos pneumócitos tipo 2 por imaturidade, né? Não tem ainda toda a estrutura alveolar formada, não tem pneumócitos tipo 2 suficientes para produzir o surfactante, né? Esse surfactante ausente, ele causa, né, esse colapso pulmonar importante e esse desconforto respiratório grave que a gente apresenta aí, tá? Então, seria essa hipótese diagnóstica mais plausível aí para esse caso clínico, tá? E considerando aí raio-x, sinais clínicos respiratórios, né, e idade gestacional, tá bom? Não é aspiração de mecônio, porque não tem história para isso, né? Não é uma criança termo, pós-termo, que está mais relacionada à aspiração de mecônio. Não tem sinais clínicos, né, de história clínica envolvendo, né, a eliminação de mecônio por essa criança ainda no útero, tá? E com certeza isso estaria, né, descrito na história, tá? Não é nenhuma... Claro, essa criança pode ter comprometimentos cardíacos, né, como persistência de canal arterial, sim, com certeza ela pode ter, tá? Mas não está descrito aqui na história, então, baseado na história, a gente não pode afirmar isso, tá? Então, baseado na história, com esse grande desconforto respiratório, com esse raio-x, com os sinais de exame físico, tá? A hipótese diagnóstica mais considerada aí seria a síndrome de desconforto respiratório grave ou membrana hialina, tá bom? Essa aqui é uma questão de prova, né? Qual a pontuação do recém-nascido no BSA, Boletim de Silverman-Anderson? Tá? Aqui eu falo uma questão de prova, né? Que a gente estudou isso lá na unidade 1.2. O Boletim de Silverman-Anderson é uma escala de avaliação de desconforto respiratório e ela é muito utilizada para avaliar necessidade de ventilação mecânica. A BSA acima de 8 pontos indica, né, ventilação mecânica invasiva, ou seja, necessidade de um suporte ventilatório,
né, através de intubação, tubo orotraqueal e ventilação mecânica invasiva por pressão positiva. Tá? Então, vamos lá. Esse é o boletim de Silverman-Anderson, né, essa escalazinha. Então, ela avalia a retração intercostal superior e inferior, a retração chifoide, batimento de asa de nariz e gemido expiratório. E a gente tem essas informações no caso clínico, né, descrito. Então, ela também avalia em termos de pontuações, onde a melhor resposta apresenta 0 pontos e a pior resposta 2 pontos. Tá? Não confundam com o Apgar. O Apgar, as melhores respostas recebem 2 pontos. No BSA, as piores respostas recebem 2 pontos. Tá? Então, tá até em coloração, né? Verdinho seria bom, vermelhinho seria ruim, azulzinho seria médio. Então, na retração intercostal superior, ou seja, a gente avalia a parte superior do tórax e abdômen. Então, quando há um sincronismo tóraco-abdominal, 0 pontos. Quando há um declive inspiratório, né, discreto, 1 ponto. Quando há balancim, quando o tórax sobe, abdômen desce, tórax desce, abdômen sobe, fica essa assincronia tóraco-abdominal marcada, bem visível, 2 pontos. Retração intercostal inferior, sem tiragem, né, sem aqueles movimentos intercostais dos músculos sendo sugados para dentro do tórax no momento da inspiração, 0 pontos. Pouco visível, 1 ponto. Marcante, bem visível, 2 pontos. Tá? Então, no nosso caso clínico, a gente tem lá retrações intercostais superior e inferior marcantes, com balancim. Quantos pontos essa criança recebe, né, nesta avaliação de retração intercostal? 2 pontos para balancim, 2 pontos para retração intercostal inferior marcante. Tá? Então, só aqui ela já tem 4 pontos. Tá? Vai marcando aí. Retração chifoide, né, ausente, né? Retração chifoide, ou seja, a porção, né, inferior ao processo chifoide. 0 pontos ausente, 1 ponto pouco visível, marcante, 2 pontos. No caso clínico, a retração chifoide estava marcante, ou seja, ela recebe mais 2 pontos. Então, 2, 4, 6 pontos até agora. Batimento de asa de nariz, o movimento, né, da narina ao respirar. Tá? Ausente, 0 pontos, discreto, 1 ponto, marcante, 2 pontos. No caso clínico, o batimento de asa de nariz estava intenso, ou seja, marcante, 2 pontos. Tá? Então, aí ela soma mais 2 pontos, ela tem 8. Gemido expiratório, som, emitido ao expirar, ausente, 0 pontos, audível só com estetoscópio, 1 ponto, audível sem estetoscópio, que é o caso do caso clínico nosso, 2 pontos. Então, a criança, né, o recém-nascido em questão, ele apresenta pontuação máxima em todos esses itens. Então, ela apresenta, né, um BSA de 10 pontos. Tá? Então, ela ganhou 2 pontos para todos os itens avaliados. Tá bom? Então, um BSA acima de 8 já é indicativo de suporte ventilatório invasivo. Com relação à frequência cardíaca e à frequência respiratória, como pode ser classificado o recém-nascido? Então, esse recém-nascido, em termos de frequência cardíaca, ele estava lá com 158 batimentos por minuto. Tá? Uma frequência cardíaca esperada para um recém-nascido pré-termo é de 120 a 140 batimentos por minuto. Ele está com 158, ou seja, acima do normal. Quando a frequência cardíaca está acima do normal,
como é classificada, tá? Esse valor. Bradicárdico, normocárdico ou taquicárdico? Se recém-nascido é classificado apresentando 158 batimentos por minuto, ele é classificado em bradicárdico, normocárdico ou taquicárdico? Acima de 100 é acima de 140, né? Lembra que nós estamos falando de um recém-nascido pré-termo. Então, recém-nascido pré-termo, ele tem uma frequência cardíaca, uma faixa de normalidade maior, em torno de 120 a 140. Né? Mesmo assim, está 158, né? Está acima do normal. Então, ele é um recém-nascido taquicárdico. Isso, taquicárdico. Tá? Por que ele é taquicárdico? Porque a frequência cardíaca está acima, né, de 140 batimentos por minuto. Tá? Com relação à frequência respiratória, ele tem uma frequência respiratória de 78 incursões respiratórias por minuto. 78. Uma frequência respiratória esperada para esse recém-nascido pré-termo de 40 a 60. Então, a frequência respiratória também está acima do normal. Então, como é classificada essa frequência respiratória acima do normal? Bradipneia ou taquipneia? Taquipneia, né? Então, com a resposta da questão 6, né? Com relação à frequência cardíaca e frequência respiratória, como pode ser classificado o RN? Taquicárdico e taquipneico, né? Então, era bem simples essa resposta também. Questão 7. O que é a escala de Ramsay? Tá? Quais as respostas observadas e suas respectivas pontuações? Escala de Ramsay é uma escala utilizada para avaliar nível de sedação. Tá? Então, ela é uma escala utilizada para pacientes em uso de drogas, medicamentos sedativos. Ela apresenta uma pontuação que varia de 1 a 6 pontos, onde 6 pontos é um paciente mais sedado e 1 ponto, né, é um paciente menos sedado, tá? O livro didático de vocês traz a escala de Ramsay, tá? Então, quando essa escala de Ramsay está entre 4 e 6 pontos, nós dizemos que a criança, né, o recém-nascido, está dormindo. E quando ela está entre 1 e 3 pontos, ela mesmo sedada, apresenta-se alerta, ou seja, acordada. 6 pontos, a criança, o recém-nascido está, então, dormindo, mas apresenta respostas ausentes. Tá? Que respostas? Ela não tem nenhum estímulo, né? Nenhuma resposta a estímulo doloroso ou sonoro, vigoroso. Tá? 5 pontos, né? O recém-nascido apresenta uma resposta lenta a estímulos, né? Dolorosos ou sonoros, vigorosos. 4 pontos, né? A criança tem uma resposta, ela está dormindo, porém apresenta uma resposta rápida, uma resposta ativa a estímulo, né, doloroso ou sonoro, vigoroso. Tá? Então, seria essa pontuação de 4, 5 e 6. 3 pontos, quando ela, né, responde a ordens verbais, mas ela já apresenta alerta, ou seja, ela já acorda. Tá? Então, ela recebe 3 pontos. 2 pontos, ela está sedada,
porém, ela apresenta cooperação, orientação e tranquilidade. Como avaliar isso, né? Cooperação, orientação e tranquilidade no recém-nascido? A gente leva em consideração muito a aceitação aos dispositivos que ela utiliza. Por exemplo, ela está sedada, intubada, utilizando, né, um tubo orotraqueal, só que ela não briga com o tubo, ela aceita confortavelmente, né, a ventilação mecânica. Né? Então, ela está acordada, está alerta, usando sedativos e aceita, né, tranquilamente a ventilação mecânica. Né? Então, ela está cooperando com a ventilação mecânica, apresenta-se bem tranquila, mesmo com o uso da ventilação mecânica. E um ponto, essa criança está sedada, porém apresenta sinais de agitação psicomotora, né? Sinais de ansiedade, sinais de irritabilidade, né? É uma criança que está entubada, sedada e fica brigando com o tubo. Ela está inquieta, né, na incubadora, né? Ela não para, né, de se mexer, né? Não aceita, então, adequadamente, né, a ventilação mecânica. Né? Então, essa seriam as pontuações e as respectivas respostas, né, da escala de Ramsay. Tá bom? Questão 8 avalia a finalidade da oximetria de pulso e da capnografia. Tá? A oximetria de pulso e a capnografia, elas são importantes, demais de importantes. Elas são indispensáveis, tá? Alguns serviços não dispõem de capnografia, tá? Infelizmente, né? Os capnógrafos são caros, e às vezes devido a condições, né, das unidades, se priorizam outros, né, recursos, né, para a unidade, né? Agora, a oximetria de pulso, ela é indispensável e ela é presente em todos os leitos, né, de UTI. Essa, sim, não pode deixar de faltar. Por que elas são indispensáveis? Por que elas são importantes, né? Primeiramente, a oximetria de pulso. A oximetria de pulso, ela avalia, né, a saturação periférica de oxigênio, ou seja, né, a quantidade de oxigênio ligada à hemoglobina, ou seja, representa, né, a qualidade do transporte desse oxigênio, né, dos pulmões até a periferia do corpo. E esses valores devem estar normais, né, acima, né, de 95%. Então, em torno de 96%, 97% são valores de oximetria de pulso, né, normais. E aí na imagem a gente vê, né, como é realizada, né, essa mensuração, né? Os oxímetros, né, de neonatais são bem menores que os oxímetros, né, adultos. Os adultos, né, são colocados, né, são digitais, né? Agora, o recém-nascido, ele tem um dedinho muito pequenininho, né? Então, a gente não consegue colocar esse oxímetro adulto, né, no dedo do recém-nascido. Então, eles são colocados, né, nas extremidades, tá? Se for no dedo, eles são bem miudinhos, bem pequenos, e eles possuem faixas de velcro que permitem a fixação, né, ou algum dispositivo, né, de fixação. Aqui um oxímetro, né, de pulso colocado, né, no pezinho da criança para avaliação, né, da oximetria de pulso, que é mensurada em termos de porcentagem, que representa, né, a quantidade, né, a porcentagem de oxigênio ligada à hemoglobina. Tá? Então, quando esses valores estão normais, então, isso representa que a criança está com uma boa oxigenação. Isso representa, né, que ela apresenta uma boa troca gasosa a nível, né, em nível pulmonar, e representa um bom transporte de oxigênio até a periferia, ou então em nível de
perfusão, né, desse oxigênio pela corrente sanguínea, tá? Então, a oximetria de pulso, ela representa muita coisa para nós, tá? Tanto no neonato quanto no adulto, tá? Já a capnografia, ela permite a avaliação dos níveis de CO2, os níveis de gás carbônico exalados pela criança, pelo recém-nascido, tá? Então, a oximetria de pulso avalia a oxigenação, oxigênio. A capnografia é um dispositivo que mensura a quantidade de CO2 exalado. Qual a importância disso, né? O CO2 está relacionado com a avaliação da ventilação pulmonar. O oxigênio, além da ventilação, está relacionado com a capacidade de difusão pulmonar. Então, para que tenha oxigenação, você tem que ter a ventilação, ou seja, a entrada e saída de ar nos pulmões, e a passagem desse gás, né, para a corrente sanguínea pela difusão. O CO2 também, né? Então, a capnografia representa, né, a quantidade de CO2 exalado, ou seja, esse CO2 ele tem que ser difundido para dentro do alvéolo e depois eliminado pela expiração. Então, se você tem uma oximetria e uma capnografia, você consegue avaliar a capacidade ventilatória, né, e difusional, né, do paciente, tá? A capnografia tem níveis de normalidade, né, semelhantes aos valores de gasometria, variando aí em torno de 5 milímetros de mercúrio em relação à gasometria. Ou seja, se a gasometria é de 35 a 45 milímetros de mercúrio, né, os valores normais de CO2, né, na capnografia esses valores normais vão estar entre 30 e 35, né? Uma variação aí de 5 para menos, tá bom? E a vantagem da capnografia é que permite, né, uma avaliação não invasiva, né, dessa quantidade de CO2 exalado, diminuindo a necessidade de exames invasivos para a mensuração desse CO2, como a gasometria arterial, visto que a gasometria arterial necessita, né, da coleta, né, de uma amostra sanguínea, ou seja, necessita de furar, né, a criança, né, perfurar, né, a pele, né, ou seja, coletar uma amostra de sangue arterial, né, de uma artéria, né, do prematuro, né? E visto, né, que o prematuro tão pequeno, né, também apresenta artérias menores, ou seja, pode apresentar, né, dificuldade na coleta, né, desse sangue, tá? Então, a capnografia, em termos de UTI neonatal, ela é também indispensável, tá bom? Quais são os sinais apresentados pelo recém-nascido indicativos de dor? Como a dor pode ser avaliada nos recém-nascidos, tá? São indicadores de dor no recém-nascido a presença de choro, tá? Se a criança está chorando, é a forma dela se comunicar, muitas vezes, né? Crianças normais choram porque estão com dor, choram porque estão com fome, choram porque estão sujas, choram porque quer, né, carinho, quer algum afago, tá? Então, o choro também é um indicativo de dor em um recém-nascido, tá? A irritabilidade, né, com dificuldades no consolo, ou seja, está irritada e, né, pegar no colo, acalmar, fazer uma carícia, não cessa essa irritabilidade, ou seja, isso pode ser um sinal de algo mais irritante, né, que seja, então, a dor, né? Distúrbios de sono, a criança não dorme, está agitada, ansiosa, irritada, né? Também pode ser indicativo de dor, né? Principalmente, né, a falta, a aparência, a face dolorosa, né? Careta, né? Quem está com dor não está com uma cara boa, né? O recém-nascido também, né? O recém-nascido, quando está com dor,
tende a franzir, né, a testa, né, apertar, né, os olhos com força, né, também pode ser um sinal de dor, tá? Existem algumas escalas de avaliação da dor, né? Também isso requer um estudo mais profundo, né, dessas escalas, tá? Isso vai depender também do serviço, que escala eles vão utilizar, mas o livro didático de vocês traz algumas escalas, né, de avaliação de dor, tá? Então, ele traz a escala de faces revisada, FPS-R, tá? Ela avalia face, né, expressão facial, e para avaliar, né, a presença de dor, tá? Tem outra escala, né, a escala FLACC, né, a sigla significa Face, Legs, Activity, Cry e Consolability, né, ou seja, avalia a face, né, avalia a posição das perninhas, se elas estão retraídas ou não, a atividade, a irritabilidade, né, avalia o choro, né, o cry, e avalia, né, a consolabilidade, ou seja, né, se ela é facilmente consolável ou não, tá? Existe um sistema de codificação da atividade facial neonatal, NFCS, ela avalia a dor conforme a atividade motora, né, desse recém-nascido, além da expressão facial, e tem a escala, né, BIIP, né, e a PIPP e a NIPS. Talvez essa seja a única que eu conheça dessas escalas que veja aplicado. A NIPS, a Neonatal Infant Pain Scale, é uma escala de dor infantil neonatal, né? Avaliam, né, então a dor, né, avalia, né, o padrão motor, avalia a expressão facial, né, e avalia, né, sinais vitais, né? Essa escala, então, essa NIPS avalia sinais vitais porque a criança com dor tende a um aumento da frequência cardíaca, tende a um aumento da frequência respiratória, né, com esse estado doloroso, né? Então, é uma escala que permite, né, a avaliação de dor a partir dos sinais vitais, tá? Talvez é a única escala aí que eu tenha familiaridade com relação à escala de dor, seria a NIPS, tá? Cada equipe, né, vai estar, né, elegendo uma escala, né, para avaliar a dor, né, desse recém-nascido. Mas o que a gente pode tirar de comum aí para todas essas escalas? Elas avaliam expressão facial. Então, a avaliação da expressão facial do neonato é muito importante. Pela face, a gente pode interpretar muitas coisas. Tá? Se tiver uma face contraída, né, franzida, né, apertando os olhos com força, isso pode representar dor na criança. Tá? E observar bastante sinais vitais e expressão motora, né? Se uma criança muito irritável, que não se consola facilmente, também podem ser sinais importantes de dor, tá bom? E por final, qual é a finalidade da ultrassonografia craniana com Doppler, né? Por que ela foi indicada para esse recém-nascido, tá? Primeiro, né? Lembrando, se trata de um recém-nascido prematuro extremo, baixo peso. Uma ultrassonografia craniana, né? Por que fazer um ultrassom, né, de crânio com Doppler, né? Doppler, né? Para avaliar o que? A hemodinâmica dos vasos sanguíneos, né? O Doppler é esse sistema utilizado, né, na ultrassonografia que permite a avaliação
né, de fluxo sanguíneo cerebral. Tá? Então, lembrando, né, que esses recém-nascidos prematuros, devido à presença de matriz germinativa, devido à presença dessa matriz germinativa, ela pode sofrer ruptura, né, desses capilares da matriz germinativa, por excesso de estímulo, como choro intenso, som intenso, luz excessiva, manipulação excessiva e, né, correr o risco de sofrerem hemorragias intracranianas, né, periventriculares ou intraventriculares, tá? Hemorragias intracranianas no geral. Então, a ultrassonografia é um exame de escolha para avaliar, né, a presença, né, dessas hemorragias intracranianas, visto que ele é um recém-nascido pré-termo extremo. Tá? Porque ela foi indicada para esse recém-nascido exatamente pelo risco, né, desse recém-nascido em ter hemorragia intracraniana devido, né, à idade gestacional dela, que é um prematuro. Tá? Então, repetindo, qual a finalidade da ultrassonografia craniana? Não permite, então, o diagnóstico de hemorragias intracranianas, permitindo a avaliação do fluxo sanguíneo cerebral. E por que ela foi indicada para esse recém-nascido? Porque se trata, né, de um recém-nascido de extremo baixo peso, prematuro, com grandes riscos, né, de sofrer hemorragia intracraniana devido ainda à presença de matriz germinativa devido à idade gestacional dela. Tá? Beleza? Bom, pessoal, nosso caso clínico era esse, tá? Para quem não fez, teve a oportunidade, né, de fazer junto, tirar dúvidas. Quem já fez, teve a oportunidade de ver seus acertos, né, corrigir seus acertos, tirar as dúvidas, tá? De ambas as formas, acho que todo mundo foi beneficiado, tá bom? Não esqueçam de mandar para mim, tá? Via AVA, ou por foto, ou por arquivo escaneado, PDF, tá? E porque até o dia 30, né, dia 30 eu tenho que fechar as notas de vocês. Como é uma atividade, né, referente à unidade 3.1, essa nota será atribuída no segundo bimestre, tá bom? Mas não deixe de mandar para mim até o dia 30. O que eu queria lembrar de vocês, até mandei para a Giovana, né, encaminhou para vocês, lembrando vocês do desafio nota máxima e do ED, tá? São atividades transversais de vocês, então são notas, pontuações que vocês vão beneficiar vocês em todas as disciplinas. O ED tem valor de 1.500 pontos, tá? E o desafio nota máxima, ele pode dar até 3.500 pontos para vocês. Essa semana teve intensivão de Tiradentes, né? Então, teve oportunidade, né, de vocês, né, melhorarem a pontuação de vocês, tá bom? Um aluno nosso, né, o Yuri, do 8º semestre, ele é o melhor colocado, né, em termos de pontuação do desafio nota máxima. Tá? Então, mostrando, né, que a gente pode, né, ter um bom desempenho, né, nessa atividade, nessa ferramenta, tá? E há benefícios, né, para esses melhores colocados, né, como bolsas, né, de pós-graduação, etc. Né? Pelo menos é o que havia antes, né? Acho que deve continuar isso, sim. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Hoje eu vou fazer um meme sobre aulas online.